Fala galera do Sanaflix! Vamos aqui para mais uma aula do curso de ventilação mecânica e dessa vez do módulo Aprofunde. E a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre síndrome de desconforto respiratório agudo. E me perdoe se durante a aula eu utilizar SARA, síndrome de desconforto, ARDS como termos intercambiáveis, porque na literatura esses termos são utilizáveis muito frequentemente, tá? Então a gente vai discutir aqui, ó, primeiro, a definição de SARA, depois sua epidemiologia, fisiopatologia e as principais etiologias da SARA e, por fim, o tratamento, tanto farmacológico quanto não farmacológico, e principalmente a ventilação mecânica na SARA, tá? Então, primeiro eu trouxe um casinho clínico para vocês, para ilustrar nossa aula, uma paciente de 27 anos, gestante, que vem com sintomas gripais há 3 dias. E hoje evoluiu com febre alta, dispneia em repouso, no exame físico chamava atenção taquicardia, 122 batimentos por minuto, taquipneia, 42 incursões por minuto, saturando 86% em ar ambiente, febril, 38,9, seu peso de 84 kg e altura de 1,62 m, tá? No aparelho respiratório tinha uma crepitação difusa ao exame clínico, estava desconfortável, utilizando musculatura acessória. Olha o raio-x dela aqui, ó, infiltrado bilateral, ó, dos dois lados, tá? Então, raio-x com infiltrado bilateral. E essa paciente, então, monitorizada, recebeu oxigênio, pegamos uma veia, pedimos vaga na UTI e a gente teve que intubar. Submetida aqui à intubação orotraqueal. Muito bem. Vamos voltar para a aula aqui, ó. Primeiro, começando com a definição. E a SARA é uma doença inflamatória definida como uma lesão inflamatória aguda e difusa pulmonar que provoca aumento da permeabilidade vascular do pulmão, aumento do seu peso e diminuição do tecido aerado. A SARA é uma doença antiga que foi definida lá em 1960 e de lá para cá várias definições se somaram e a mais nova é a de 2012, os critérios de Berlim. Trouxe aqui o muro de Berlim para você não esquecer, tá? Da definição de Berlim com seus 4 critérios. Você vai gravar todos eles, ó. O primeiro é o critério tempo, tá? Então a SARA, síndrome do desconforto respiratório agudo. Então é uma doença aguda que tem que acontecer dentro de uma semana, 7 dias do insulto clínico conhecido ou novo, com sintomas respiratórios progressivamente piores, tá? Então grava aí, início agudo, 7 dias. Segundo critério é o critério imagem. Então, para ter SARA eu tenho que ter infiltrado bilateral, então opacidade bilateral, que não pode ser explicada por derrame, colapso lobal pulmonar ou nódulo ou massa. Então, é infiltrado bilateral por inflamação, congestão e posso ver isso no raio-x ou na tomografia. Terceiro critério aqui, ó, origem do edema. Esse critério é importante porque você, para ter SARA, você tem que afastar uma origem cardiogênica para o edema pulmonar. Você pode fazer isso através da história, do exame clínico ou lançar mão de exames complementares, como a ultrassonografia pulmonar ou o ecocardiograma, tá? Mas um ponto fundamental para ter SARA, você tem que afastar que esse edema pulmonar tenha origem cardiogênica. Então, ponto importante aqui, o terceiro critério. E o último critério é hipoxemia, então o critério de oxigenação. Então, para ter SARA eu tenho que ter hipoxemia, que é definida pela relação PaO2 e FiO2 menor do que 300. E esse critério ele serve também para classificar a SARA em SARA leve, quando o paciente tem relação PaO2 e FiO2 entre 300 e 200, SARA moderada entre 200 e 100 e a SARA grave, quando o paciente tem relação PaO2 e FiO2 menor do que 100. Lembra, para ser SARA eu tenho que ter os 4 critérios. Então, início agudo, tempo menor que 7 dias. Imagem, opacidades bilaterais. Eu tenho que afastar uma origem cardiogênica para o meu edema e meu paciente tem que ter hipoxemia, com relação PaO2 e FiO2 menor do que 300. Já gravou. Vamos lá, ó. A epidemiologia da SARA, então a SARA é uma doença comum na UTI, ela representa cerca de 10% das internações na UTI, tá? Para você ter uma ideia, cerca de 23% de todos os pacientes em ventilação mecânica, em algum momento eles preenchem critérios para SARA, e é uma doença associada à alta mortalidade. Então a mortalidade gira em torno aqui de 40% de mortalidade hospitalar para os pacientes com SARA. Infelizmente, ainda é uma doença pouco diagnosticada. Então, de todos esses pacientes, apenas 60% deles são reconhecidos como tendo SARA. Então, 40% passam despercebidos e não são reconhecidos pelo médico, apesar de preencherem critério em algum momento da internação na UTI.
A patogênese da SARA envolve, como a doença é inflamatória, eu tenho que ter primeiro um insulto inflamatório, seja ele pulmonar, vamos lá, uma pneumonia, ou extrapulmonar, como uma pancreatite, e esse insulto inflamatório, ele gera atrai macrófagos e neutrófilos para dentro do alvéolo, aumento da permeabilidade capilar e inundação alveolar. Então esse edema, essa inflamação gera destruição alveolar, e a destruição alveolar eu tenho quebra do surfactante. E o surfactante é uma molécula fundamental para reduzir a tensão superficial da água ali dentro do alvéolo e impedir o colapso alveolar. Então quando eu tenho inflamação, edema, inundação alveolar e destruição do surfactante, a consequência disso é destruição alveolar e colapso alveolar, tá? Então estamos aí a patogênese da SARA. As principais etiologias para a SARA são a pneumonia, responsável por 40% dos casos, a sepse por 32% dos casos e a aspiração cerca de 9% dos casos. Mas já foram descritas mais de 60 causas aqui para a SARA, tanto pulmonares quanto extrapulmonares, que predomina aqui o trauma e outras doenças. Mas felizmente, 3 grandes doenças aqui são as principais causas, as principais etiologias aqui da SARA. Bom, vamos partir agora para a parte mais importante da aula, que é o tratamento. E o tratamento ele envolve a ventilação protetora, mas antes disso, para você entender a ventilação protetora, você tem que entender o conceito de Baby Lung. É o bebezinho lá que bonitinho, para você gravar o conceito de Baby Lung. O que é o Baby Lung? Olha essa tomografia aqui, eu vou tirar o bebê da frente só para você entender melhor. Veja essa tomografia aqui, Você vai ver que as áreas aqui de cima, elas estão bem aeradas, pulmãozinho mais preto, e as áreas aqui de baixo estão mais brancas, que significa o pulmão colapsado. Mas perceba que o pulmão ele é bem heterogêneo, tá? Então a SARA é uma doença bastante heterogênea. Eu vou ter áreas pulmonares destruídas, completamente colapsadas, e áreas pulmonares que conseguem ser relativamente bem ventiladas. E essa área colapsada, ela predomina na base. Então esse conceito vai ser importante para você entender um dos componentes do tratamento. Mas veja que, portanto, de tanto colapso, a área pulmonar ventilável, que é essa aqui de cima, ela é pequena. E para você compreender didaticamente, é como se você estivesse ventilando o seu paciente com SARA com o pulmão de um bebê, tá? Então lembra que você está ventilando o seu paciente, o pulmão de um bebê, e o bebê, o volume corrente é pequeno. Você tem que estar pouco volume corrente, pouca pressão. Então é aí que vem o conceito da ventilação protetora. Para você tratar seu paciente com SARA, você tem que esquecer a ventilação bandida, a ventilação que machuca o pulmão do seu paciente, tá? Você vai utilizar a ventilação protetora, que protege o seu pulmão. Que não é só a lesão inflamatória, aquela inflamação que faz lesão pulmonar, mas a ventilação mecânica é um grande componente da perpetuação da ventilação, da lesão pulmonar, me desculpe, e proteger o seu pulmão da ventilação mecânica, enquanto você aqui tenta tratar a causa da SARA, é a etapa mais importante do tratamento. Então grave isso aí, ventilação protetora, ventilação do Baby Lung, tá bom? Vamos entender melhor quais são os componentes mais importantes da ventilação protetora, e o mais importante deles, sem dúvida, é o volume corrente. Então lembra do Baby Lung, você vai ter que ventilar seu paciente com volume corrente baixo, menor do que 6 ml por quilo. E por que isso? Esse é o principal componente do volutrauma. Então, quanto mais volume você dá ao pulmão, mais o alvéolo distende e mais traumatizado ele fica. Por isso, ventilar com pequenos volumes correntes, eu distendo menos o meu alvéolo e eu tenho menos lesão pulmonar. E esse é o principal componente, é o que está associado à redução de mortalidade nos ensaios clínicos randomizados. Lembra que você tem que ventilar seu paciente pelo peso predito, tá? Que é o peso baseado na altura. Então eu não estou nem aí para o peso do meu paciente, o peso real. Eu quero saber a altura dele para calcular o peso predito e a partir daí determinar quantos de ml eu vou dar para o meu paciente, que eu tenho que fazer menos de 6 ml por quilo. E por que isso? Porque pulmão não engorda. Olha só essa imagem aqui, paciente de 1,60 m, 100 quilos. Olha o tamanho do pulmão. É o mesmo de um paciente de 70 quilos, de 60 quilos, tá? Então o pulmão não engorda, então você vai basear o seu volume corrente pela altura do seu paciente e não pelo peso real, beleza? Outro componente importante aqui, da ventilação mecânica, da ventilação protetora, é a pressão de platô.
Lembra que a pressão de platô ela reflete a pressão alveolar e é um componente importante do barotrauma, que é a lesão por pressão. Então, quanto menos pressão eu fizer, menos lesão pulmonar induzida pelo ventilador, a chamada VILI, e eu tenho que limitar essa pressão alveolar a menos de 30 centímetros de água. Então, volume corrente menor que 6 ml por quilo, pressão de platô menor do que 30. A pressão de pico você tem que limitar a 50. Então, a via aérea, que é a pressão de pico, ela tem uma relação com a pressão nas vias aéreas, ela tolera um pouquinho melhor altas pressões e você consegue segurar a pressão aí um pouquinho mais alta, em torno de 50. E utilize o conceito de hipercapnia permissiva. O que é isso? Paciente com CO2 normal e volume corrente alto morre mais do que o paciente com volume corrente baixo, pressão baixa, mesmo que você tolere CO2 mais altos. Então você vai fazer hipercapnia permissiva. Tolerar uma PaCO2 até 80 milímetros de mercúrio, desde que o seu pH esteja maior que 7,2. Você pode até utilizar bicarbonato, reposição de bicarbonato para isso, para segurar o pH, mas esqueça a PaCO2. Lembra que o valor normal da PaCO2 é 40, tá? Então tá com a PaCO2 ali 50, 60, até 70, beleza. Passou de 80, acho que já dá para começar a se preocupar. Mas, fundamentalmente, olha para o pH, mira no pH, ele é mais importante. Então, pH acima de 7,2. E o último componente da ventilação protetora é a PIP. Como é que a gente faz com a PIP? Qual é a importância dela? Então vem ver essa figura aqui para você não esquecer mais a importância da PIP. Olha só. Essa aqui é uma representação de um pulmão de coelhos, tá? Assim, em coelhos vivos em microscopia óptica, olhando o alvéolo do coelho, ventilando na ventilação mecânica. Olha só, aqui é em PIP de 0. E essas bolinhas aqui, elas representam os alvéolos. Então perceba que a maioria dos alvéolos, eles estão colapsados, estão fechados, e a minoria estão abertos. E quando eu jogo a ventilação mecânica, os alvéolos abrem e fecham. Abrem e fecham. Então você está gerando aqui o terceiro componente da lesão pulmonar induzida pelo ventilador, da VILI, que é o atelectrauma. É a lesão por abertura e fechamento do cíclico dos alvéolos. E para que serve a PIP? A PIP serve para manter esses alvéolos abertos e evitar esse colapso alveolar repetitivo. Lembra que mover um corpo que já está em movimento é mais fácil do que mover um corpo parado. O princípio da inércia. E a gente aplica ele aqui, ó. Ventilar um alvéolo que já está parcialmente aberto é mais fácil do que ventilar um alvéolo que está fechado. Então aplica um pouquinho de PIP, ó. PIP de 5, PIP de 10. Perceba como mais alvéolos estão abertos, tá vendo? PIP de 15 agora, ó. A maioria dos alvéolos está aberto e eu consigo ventilar eles com mais facilidade. Aqui com a PIP de 20, perceba que já começa a haver hiperdistensão alveolar. Eu não consigo nem ventilar mais os alvéolos, eles pouco distendem, tá? E aqui provavelmente já está começando a ficar prejudicial. Mas pega esse conceito aí, que a importância da PIP é para evitar o colapso alveolar. E qual o valor de PIP eu vou utilizar no paciente com SARA em ventilação protetora? Essa é uma discussão complexa, existem várias maneiras de setar a PIP. E qual é que você vai gravar, para você não esquecer? A PIP Table, tá? Então, essa é uma tabela que tem a FiO2 e a PIP ideal, a PIP sugerida aqui, que você vai utilizar para o seu paciente, porque quanto mais seu paciente precisa de oxigênio, você pode utilizar a PIP para recrutar áreas alveolares que não estão sendo ventiladas e melhorar a hipoxemia. Então esse é o conceito da PIP Table. Olha lá, o seu paciente está com FI de 40, você usa a PIP de 5. Se está com FI de 60, você pode usar uma PIP de 10. Se está com FI de 100, você deve utilizar uma PIP pelo menos de 18, tá bom? Então pega aí a PIP Table, esse conceito para você setar a PIP no paciente com SARA, com síndrome de desconforto respiratório agudo. E assim a gente termina os 5 componentes da ventilação protetora. Primeiro, volume corrente menor que 6 ml por quilo. Segundo, pressão de platô menor do que 30. Terceiro, pressão de pico menor do que 50. Utilize a hipercapnia permissiva e utilize a PIP, tá? Então grava esses 5 conceitos aí para você não esquecer mais. E um ponto importante da ventilação é a ventilação em prona. O que é prona? Supina, barriga para cima. Prona, barriga para baixo. Exatamente, a gente pode ventilar o paciente, colocar numa ventilação mecânica, o paciente de barriga para baixo, e isso pode ajudar seu paciente com SARA. Vem aqui entender por quê, ó. Então essa é a representação normal do pulmão, aqui, ó. Essa parte de, aqui o coração, tá? Coluna, pulmão esquerdo, pulmão direito. Então perceba, qual é o problema aqui da nossa ventilação pulmonar? É que as áreas mais
perfundidas são as áreas posteriores. E as áreas melhor ventiladas, quando o paciente está em posição supina, são as áreas anteriores. Então veja esse alvéolo aqui mais dilatado nas áreas anteriores. E as áreas que são mais afetadas pela SARA, gravitacionalmente, são justamente as áreas posteriores. Então o que é que acontece? Eu estou deixando o meu pulmão com a área que é melhor perfundida, que é a região posterior, mas ela está sendo pior ventilada, gerando um distúrbio de ventilação-perfusão, que em última análise gera hipoxemia. Lembra da aula lá de insuficiência respiratória? No paciente em posição prona, o que é que eu faço? Eu inverto essa relação. Eu jogo a área que é melhor perfundida, que é a região posterior, para cima, e ela vai conseguir ser melhor ventilada, porque na ventilação mecânica o ar tende a subir, certo? Então o que eu fiz aqui, ó? Joguei para cima a área melhor perfundida, que é essa aqui, e ela está sendo melhor ventilada, diminuindo a disfunção, relação entre ventilação e perfusão e melhorando a hipoxemia do meu paciente, tá? Então a ventilação prona ela é benéfica para o paciente com SARA, ela está associada à melhora da hipoxemia e à redução de mortalidade e ela deve ser realizada em todos os pacientes que têm relação PaO2 FO2 menor do que 150. Grava isso aí. Relação PaO2 menor que 150 prona, tá? Isso está associado a menor mortalidade. Olha só a representação tomográfica disso aqui. Esse é um paciente com SARA em posição supina. Perceba o colapso aqui nas bases, tá? Eu consigo ventilar só aqui, ó. Essa parte de cima, ventilar bem. Aqui tá tudo colapsado, tudo inflamado. Quando eu coloco a PIP, eu melhoro um pouquinho isso, mas ainda assim eu distendo bem as áreas anteriores, eu ventilo bem a área anterior, mas a área posterior continua mal ventilada e ela é a área melhor perfundida. Quando eu jogo na posição prona, eu consigo ventilar a área posterior bem, que é a área que é melhor perfundida. Então aqui já melhorou a minha relação ventilação-perfusão. E quando eu aplico a PIP, aí sim eu consigo ventilar muito bem a minha área posterior, tá vendo? Na posição prona. E esse aqui é o melhor cenário, o cenário que está associado à melhora da oxigenação. Bom, para finalizar aqui as terapias farmacológicas. Primeiro, bloqueador neuromuscular. Então, em pacientes com SARA grave, aliás, com relação PaO2 FO2 menor do que 120, tem o benefício de você bloquear o paciente, utilizar um bloqueador neuromuscular, principalmente o cisatracúrio, nas primeiras 48 horas. Isso também está associado a melhores desfechos e melhor mortalidade. Outra terapia aqui importante é o corticoide, embora mais controverso, tem estudo que mostra o benefício, outros nem tanto, tá? Mas na prática a gente sempre arruma um jeitinho ali de enfiar o corticoide. A verdade é essa. E o terceiro é a balanço hídrico negativo. Então é utilizar diurético para negativar o balanço do seu paciente. Então lembra que a SARA é uma doença inflamatória, de edema pulmonar e aumenta a permeabilidade vascular. Então em pacientes hipervolêmicos, congestos, você vai ter essa água que você dá para ele vai toda para o pulmão. Então você negativar o balanço, fazer ele eliminar mais líquido do que ele ingere, está associado também a menos tempo de ventilação mecânica. Então esse é o terceiro conceito aqui da terapia farmacológica. Bloqueador neuromuscular, corticoide e balanço hídrico negativo. Bom, vamos voltar para o nosso casinho aqui para a gente fechar a nossa aula. Então para quem não lembra, é um paciente de 27 anos, gestante, com dispneia em repouso, febril, taquicárdica e hipoxêmica. Radiografia de tórax com infiltrado pulmonar bilateral. E eu quero trazer para vocês aqui qual o principal diagnóstico aqui, o mais provável. Pneumonia por H1N1, tá? Uma pneumonia viral evoluindo com síndrome do desconforto respiratório agudo. Vamos lá ver se essa paciente preenche critério. Ó. Primeiro, início agudo, né? Menos de 7 dias. Segundo, opacidade bilateral. Olha aqui o raio-x dela ó, de novo. Opacidade bilateral. Terceiro critério, tem alguma evidência de edema, que esse edema seja cardiogênico? Paciente jovem, 27 anos, não deve ser cardiogênico, tá? Mas eu podia fazer um eco aqui, mas não tem história, ver se tem estágio jugular, edema inferior, mas não parece ser cardiogênico. E o quarto e último critério é a presença de hipoxemia. Então ela tem uma saturação de 86% em ar ambiente, provavelmente ela vai estar hipoxêmica, mas lembra lá no critério que para eu definir SARA, o meu paciente tem que estar com uma PIP pelo menos de 5. Então essa paciente foi entubada e olha a gasometria arterial aqui pós-intubação. PaO2 de 48 com FO2 de 50. Então isso dá uma relação PaO2 e FO2 de 96, ponto abaixo de 100, uma SARA grave. E aqui já estava com a PIP de 5, então saturando 81%. Então essa paciente tem SARA, ponto, tá? Preencheu aqui os 4 critérios. Foi entubada, vamos aqui ajustar a ventilação mecânica dela, ó.
Para quem não lembra, ó, o peso da paciente 1,62 m, desculpa, altura 1,62 m e peso de 84 quilos. Então, se eu fosse fazer um volume corrente baseado no peso, seria 8 vezes 6, 48, 480 ml mais ou menos. Mas esqueça isso, eu não quero nem saber o peso do meu paciente. Eu vou olhar é o peso ideal, baseado na altura. E aqui eu já fiz a continha para vocês, o peso ideal é 55 quilos, tá? Isso aqui você acha em qualquer aplicativo de medicinas, basta você colocar lá o peso ideal, ele já dá lá para você, você coloca a altura e o sexo e já sai o peso ideal para você. Tá muito fácil de achar. Então o peso ideal é 55 quilos, isso quer dizer que o meu volume corrente alvo é 330 ml. Olha aqui, ó, você tem um volume corrente então de 320 ml. Professor, qual é o modo ventilatório que você escolheu aqui? Tanto faz. Eu posso utilizar o modo PCV ou o modo VCV. O importante é deixar o volume corrente de 6 ml por quilo. No modo VCV eu vou colocar lá, ó, setar 330 ml. No modo PCV eu vou ajustar a pressão no valor suficiente para deixar ela abaixo de 6 ml por quilo, perfeito? Perceba aqui, ó, pressão de pico de 30, portanto menor do que 50, pressão de platô de 22, PIP de 14, com FI de 70%. Então como é que eu setei essa PIP aqui? Olhei a minha PIP table. Então a minha paciente aqui está dentro dos parâmetros. Pico menor do que 50, platô menor do que 30, volume corrente menor que 6 ml por quilo, com a PIP setada pela PIP table e um FI de 70%, beleza? Então você já aprendeu a ajustar a ventilação mecânica do paciente com SARA. Muito bem. Terapia farmacológica, posição prona, aliás, essa paciente tem indicação de posição prona, tem relação PO2 a FO2 menor do que 150. Bloqueador neuromuscular, a gente vai ter que fazer para ela, pelo menos 48 horas, e mirar num balanço hídrico negativo. E o corticoide eu vou usar nessa paciente não. As evidências mostram que o uso do corticoide em H1N1 está associado a mais mortalidade. E você não deve utilizar corticoide aqui nesse cenário, tá? Beleza, pessoal. Deixei as referências aqui para vocês, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.